no município de Santo André, e a outra é com o Rui, que desenvolveu, né, uma pesquisa, um TCC, sobre mandato político com participação popular. Então, já convido o Roberto e o Rui. Acompanhe a mesa. Vamos ouvir, então, como eu falei, em 15 minutos essas duas experiências, do Roberto e do Rui, e aí em seguida a gente abre espaço para a palavra para algumas indagações dessa experiência ou a partir de alguma outra experiência vocês trazem aí no nosso encontro hoje. Até hoje é cruel, né? Então, depois do almoço, estava boa tarde. Então, depois de uma fala instigante, na parte da manhã, desafia qualquer atividade que a gente possa desenvolver, a gente vem trazendo um pouco a experiência que a gente vem desenvolvendo. Primeiro, nossa proposta foi começar com formação cristã. Então, a gente desenvolveu um curso popular de teologia, de formação teológica. E uma das coisas que a gente vem sentindo, isso numa das assembleias do CNB a gente discutiu, é que tempos atrás, quando se falava em fé, tinha que se desligar da política. Então, ultimamente, a gente, quando vem fazer fé e política, a gente parece que esquece um pouco a primeira parte, que é trabalhar a questão da fé, e vai a parte política, os engajamentos que as pessoas já trazem. Então, a gente procurou dar essa ênfase na formação teológica. Essa formação teológica foi conduzindo a gente para questões mais concretas, e nessa questão concreta, então a gente foi assumindo movimento popular, movimento social. Nesses movimentos, então, a gente, na militância, foi trabalhar com a população de rua. Nesse trabalho de população de rua, a gente percebeu que só o movimento você não vai desenvolver se a gente não entra para fazer política pública. Estamos discutindo, então, a Gladys lá conosco. O pessoal vai trabalhando, vai passando, vai tirando, então você precisa fazer esse embasamento. Então a gente foi começar a trabalhar nos conselhos paritários, em parceria com o Conselho Tutelar, com o Conselho da Assistência, com o Conselho de Defesa do Direito da Criança, Direito dos Humanos, e assim por diante. Então, dentro dessa perspectiva, a gente acabou caindo de encontro com o CNBB. De que forma o cristão católico, atuante, faz essas ações no campo da política pública, e enquanto ele está fazendo essa política pública, até que ponto isso é repercutido na dimensão da fé. E aí, nos trabalhos enquanto CNLT da Diocese, a gente optou por fazer acompanhamento dos conselhos paritários e dos conselhos tutelares. Então, a gente está no segundo ano, a gente está fazendo um encontro com conselheiros, para que a gente possa articular junto o que é ser cristão atuando nesse mundo da política pública. Por que a gente foi desenvolver esse lado? Porque a gente percebeu que nós não temos verba para acompanhar o legislativo, mesmo que seja municipal, que seria um interesse bastante grande nosso, e a gente, por estar no conselho, a gente está percebendo que os conselhos não tinham esse olhar, sabe a força que tem, até para se preparar. Então a gente pode fazer um impacto onde a população passe a ganhar mais, se estiver preparada. Por que isso? Experiência nossa. A gente ter pessoa no conselho, que é de igreja, mas é ligada a partido político, e na hora de fazer a decisão, quer dizer, se sentiu ameaçado por uma questão simples. Eu tenho agregado o poder público. Então eu sou de um partido, mesmo que eu esteja na sociedade civil, eu não vou fazer oposição ao governo. Por quê? Porque eu posso sofrer represálias dentro do partido que eu represento. Então, mas aí você não vai ser cristão. Então, diante do impacto
deles foi essa aí. Na hora que eu tenho que decidir alguma coisa, e teve até um mais interessante que a sociedade civil estava articulada, ele da sociedade civil daria um peso grande, a gente teria naquela votação uma maioridade no debate e ganharíamos uma causa. O medo da represália, simplesmente ele não votou contra a sociedade civil, mas também não votou a favor do governo, não cacete. Simplesmente ele se absteve. E ao se abster, a sociedade civil perdeu o governo. E isso ele achou que estava fazendo um trabalho cristão. Ele não votou contra a sociedade civil. Então é que a gente começou a perceber até que ponto vai a ação de um cristão quando se mete na questão política. Qual é o seu parâmetro? Qual é o seu modelo de ação? Então, buscando, quando a gente faz essa provocação nos trabalhos de informação teológica, se o modelo é Jesus Cristo, se o modelo é o Evangelho, eu posso ter um modelo de partido. Mesmo que seja um partido menor que seja, se o partido não age de acordo com o Evangelho, teoricamente o cristão tem que falar mais alto. Então é por essas questões que a gente resolveu trabalhar com conselhos paritários. O resultado, claro, não é fantástico, porque a gente sofre boicota da lei. Os conselhos não repassam os chamados, os convites, não tem essa deliberação. A igreja também não está articulada para fazer esse convite chegar em todo mundo. Mas, de toda forma, as experiências têm se mostrado bastante interessantes. Nessa apresentação que a gente tem de população de rua, um adolescente com uma lei, no trabalho com crianças em situação de rua, a gente vem buscando ser referência e tem conseguido fazer um trabalho diferenciado. Nesse trabalho diferenciado, claro, o retorno da cara do CNLB e quando o CNLB fazendo crítica também. Eu acho que um pouco por aí a nossa experiência da ação, a busca da cidadania desses meninos que estão com a lei que ninguém quer dar muito apoio. Essa molecada está morrendo, essa questão que a gente tem no Brasil, no questionamento. Os meninos estão sendo eliminados. Isso não sai na estatística, porque não aparece, se não tem lugar, no mesmo lugar, nos meios de comunicação eletrônica, não está aparecendo. Você procura na delegacia, não aparece essas mortes, mas como a gente trabalha com o menino, na medida, a gente sabe que o menino está lá e desapareceu, você vai procurar saber se ele foi morto. Aí os meninos, você vai atrás da família vai falar que a família está ameaçada. Também perdeu o filho, a família está ameaçada. Os meninos têm medo de denunciar, porque sabem que vai sobrar. E você está pensando em off, fora, dizendo, alguns morrem pelo tráfico, mas a maior parte das pessoas morrem pela polícia. E a polícia está matando de uma forma que pareça o tráfico, as questões, mas a gente sabe que não é polícia. E aí a gente tenta puxar essa discussão, ninguém dá o respaldo, ninguém está vindo atrás. Você está mexendo no respeito, você está mexendo numa situação bastante complicada, em que a gente está, enquanto cristão, numa sinuca de bico. Vou mexer com essa questão, vou ficar quieto. Vamos chamar o Conselho Tutelar para ajudar. Então, alguns conselhos tutelares têm vindo, outros estão financiados ali pelo tráfico, outros estão financiados ali pela milícia. Então, é essa a nossa briga, a nossa ação, enquanto cristão, enquanto conselho de lei, fazer uma política pública aonde temos que ser cristãos. Essa conversa que a gente teve de manhã traz um pouco essa reflexão. Se a gente não se posicionar como cristão de verdade, não vai haver transformação. Se a gente fizer de conta, até atrás de partido político, quer dizer, todos nós temos nosso partido, os partidos também estão dando essa resposta que a gente precisa. Na hora de decidir, e eu tenho isso que eu falei.
Obrigado, Roberto. Então nós vamos agora ouvir na verdade não é uma experiência, mas é um desenvolvimento de um estudo acadêmico que o Rui desenvolveu sobre o mandato popular, né? E em seguida a gente também abre para ouvir outras experiências que com certeza nós vamos ver inúmeras. Várias pessoas que trazem projetos, experiências vivenciadas nas suas dioceses no município. Bom, boa tarde. Eu vou ficar em pé, ainda bem que o professor Plínio foi embora, porque eu só uso slide. Então, assim, eu vou direto ao ponto para a gente fazer um papo, se for o caso. O nome do meu TCC é Apontamentos Históricos, Características e Descrição, Análise do caso de Limeira, porque o mandato coletivo que eu fiz o estudo é de Limeira. Se você for no Google e colocar, entre aspas, o termo mandato coletivo, você vai ter várias páginas, né, de candidatos que se dizem ter um mandato coletivo. Dos 20 primeiros resultados, eu considero fake, falso. São mandatos coletivos que o indivíduo fala que é coletivo, mas a construção do mandato, o desenvolvimento, a execução não é coletiva. Ele é coletivo porque em algum momento ele falou, vou lá na comunidade ver o que eles querem. Aí ele fala de coletivo. Essa experiência aqui foi construída coletivamente, foi financiada coletivamente, é executada coletivamente, é controlada pelo coletivo. O grupo teve início por conta da campanha da Fraternidade de 96, né? Os jovens de Limeira têm uma forte ligação com o SEB, né? Porque Limeira era muito pobre na época, então esse grupo de jovens, por conta da campanha da Fraternidade, começaram a se interessar por política, né? A igreja, nesse momento, falou institucionalmente que participar da política é papel do cristão, então eles foram participar. Então eles começaram a frequentar a Câmara Municipal de Limeira. Aqui é um jornal que mostra os jovens se manifestando durante uma sessão na plenária. Estava sendo discutido um aumento de passagem de ônibus e eles fizeram uma encenação como se fosse empresário tirando o sangue do trabalhador. E essas manifestações em forma de teatro ocorriam enquanto estava havendo debate entre os vereadores, né? Eles usavam o espaço reservado ao povo para se manifestarem da forma que eles podiam. Não faziam barulho, era um teatro mudo, mas começou a incomodar os vereadores. Essa vereadora, chamada Elza Tanque, irritada por uma dessas manifestações dos jovens, fez um desafio. Se vocês querem ter voz e vez aqui na Câmara Municipal, disputem uma eleição e ganhem. Vocês não têm peso. Porque os jovens eram todos de famílias humildes e para ela estava lá só para causar tumulto. Né? E aí aconteceu. O pessoal falou assim, quer saber? Boa ideia é essa, né? Vamos fazer com que o grupo, em vez de trabalhar só com a ideia de voto consciente, eles tinham feito boletins para fazer ranking dos vereadores, quem é bom, quem é ruim e tal. Quer saber? Vamos pro pau, né? Em 2004, eles resolveram ir para a campanha política. Não houve eleição dentro do grupo. O grupo já tinha uma caminhada de uns 2, 3 anos, já se conheciam, já sabiam quem trabalhava, quem só falava, né? Quem era de confiança, então havia uma intimidade. E ninguém tinha pretensão, até aquele momento do desafio da vereadora, de ser candidato. Então, quando eles falaram, vamos disputar a eleição, colocar um de nós lá, que vai representar o grupo, não houve eleição, houve indicação, e o critério foi, quem é de mais confiança no grupo. Indicaram o Zé Pereira, era mais velho, né, e era bem confiável. Zé Pereira disse, não posso porque eu não estou preparado, não quero ser candidato. Indicaram o Cláudio, mesma coisa, não posso, não estou preparado. Indicaram o Rodrigo, que aceitou. Isso é importante dizer, não houve eleição. Eleição é guerra. Sempre que tem eleição, significa que não houve acordo. Então haverá perdedores e ganhadores. E geralmente quem perde não ajuda, então você quebra o grupo. Eles fizeram algo que para mim foi vital para o sucesso da experiência.
sem ter essa noção do que estava fazendo. Foi algo natural. O financiamento do grupo, da campanha, foi eles mesmos que bancaram o grupo, né? Fizeram festas, rifas, arrecadaram R$1.500 para a campanha. O resultado foi isso aí. A pretensão deles era ter uns 500 votos, achavam que não ia chegar a isso, né? A ideia era só lançar o nome de Roney para em 2008 ele vir forte, então isso foi em 2004, né? E fizeram um pouco mole, porque no final eles falaram assim, só estamos aqui para fazer número, né? Então, na reta final eles falaram que não trabalharam muito não. E o resultado foi esse. Tiveram 1.238 votos. O cara que entrou no lugar do Roney teve 1.239. Perderam por um voto, né? Uma campanha de R$1.500. Roney ficou como primeiro suplente e viram, caiu a ficha que eles tinham chance real, que eles deviam ter levado mais a sério e que precisavam ser mais profissionais na próxima campanha, que seria 2008. Aqui no convênio, que é para ser mais rápido, a partir dessa amarga desilusão de perder por um voto, eles pensaram bem e resolveram se autotitular conselho político, eram mais ou menos 30 pessoas, hoje ainda é isso. Denominaram o mandato deles de mandato coletivo, que a Constituição é coletiva, tudo é coletivo. E em 2008 se organizaram melhor, em vez de R$1.500, investiram R$10.000. Trabalharam com mais afim e o Roney teve 2.020 votos. Foi eleito. Tudo no grupo é coletivo. Desde o discurso de posse do Roney, eles fazem reunião para dizer o que o Roney vai falar, o que o Roney vai fazer. A margem de manobra do Roney é mínima, ele é um mero representante daquele grupo. Os conselheiros ocupam a assessoria, ou seja, o Roney não indica assessor, o mandato não é dele, não foi ele que pagou para ser eleito. Então, os conselheiros também fazem a reunião e veem quem tem disponibilidade, quem quer, e a assessoria é conselheiro que está lá. Então, qual que é a vantagem disso? O Roney trabalha com seus pares no dia a dia. O indivíduo que está na mesa atendendo o público, fazendo um texto, está lá apoiando, vigiando e controlando ele como vereador. Então é algo que tem uma relação muito forte de controle. O mandato de um vereador geralmente é muito atarefado, ele não faz tudo, né? A assessoria dá uma força, mas não é tão boa. Já nesse mandato não. Os assessores são plenamente capazes de responder em nome do Roney. Então ele fala que o mandato é atarefado, mas alegre ao mesmo tempo. Eu fiquei até impressionado porque na época o Roney fazia faculdade. Eu nunca vi vereador ter tempo de fazer faculdade. Lá dentro. Aqui é uma foto que explica bem uma mudança de paradigma na Câmara Municipal a partir de Roney. Elza Tanca está aqui. Ela tem o estilo de você falar alto, gritar, chorar, falando, né? E a postura sempre era dos demais vereadores de abaixar a cabeça e não ter o embate. Numa discussão de CPI de merenda escolar, está aqui ela, de um lado, Roney, a postura de enfrentamento do outro, uma postura diferente na Câmara. Esse enfrentamento da Tanque foi tão raro, foi tão inusitado, que a fisionomia dos funcionários, assustados. Porque não era algo comum ter o enfrentamento da Tanque em plenário. Então, o Roney inaugurou algo novo em Limeira, e que agora em 2011 redundou na cassação do prefeito. Então, um vereador fez uma baita diferença. Então, aqui eu indico alguns caminhos para quem queira reproduzir essa experiência na sua cidade. Caminhos esses baseados nas entrevistas que eu fiz. Não se deve montar um grupo direto para ser mandado coletivo, ou seja, vamos montar um grupo para disputar a eleição. Não se deve fazer isso. Deve-se ter um trabalho, né, voltado para outras coisas, fazer outras coisas juntos, para as pessoas se conhecerem. Primeiro, se não houver esse grupo que se autoconhece, não vai funcionar. Então o grupo deve ter uma caminhada, um trabalho de médio prazo anterior, antes de tentar uma candidatura. Tem que ter uma noção desde o início que o mandato pertence ao Conselho Político e por isso ele é deliberativo, não é consultivo. O vereador consulta, o vereador obedece. Deve-se investir pesadamente em formação política de todos. A força da corrente está no elo mais fraca, então se todos forem fortes, a corrente vai ser forte.
O custo da campanha é arrecadado por todos, não tem essa de, já que ele é candidato, ele vai pagar metade da campanha. Se ele pagar metade, ele vai pagar mais dos outros. Então, tem que ser distribuído. E a assessoria tem que ser preponderantemente técnica. Então, na hora de escolher os assessores, o grupo escolhe o mais capaz, não está precisando de emprego ou algo parecido. E aqui, só para terminar, uma avaliação que eu fiz de custos. Eu comparei a campanha do mandato coletivo na cidade de Limeira, com 300 mil eleitores, e uma campanha de mandato individual, em que o cara se lança candidato, ele põe dinheiro do bolso, ele define estratégia, ele sozinho faz a campanha. Nesse caso aqui, o candidato gastou R$ 42.595 e Limeira gastou 10 mil. Ele teve 586 votos e Limeira teve 2020. O custo do voto em Limeira é R$ 5 e o custo do voto no mandato individual, honesto, esse cara não comprou voto, foi de R$ 72. Então, o que eu quero, para acabar a apresentação, e temos a divisão dos gastos por atividade, né? Mas isso aí não convém, só para ter uma noção geral. O principal que eu chamei mais atenção nesse mandato coletivo é que ele é deliberativo, não encontrei nenhum mandato coletivo deliberativo, tem um baixo custo financeiro, né, que é uma trava para quem quer começar a fazer algo, né? Não tem dinheiro, pouco dinheiro, R$ 10.000, você arrecada fácil em 4, 5 festas. E principalmente, você não precisa de muita gente. Quem trabalha com participação sabe que a dificuldade que é de convencer as pessoas de participarem. Esse grupo tinha 30 pessoas em 2004, tem cerca de 30 pessoas hoje, num universo de 300 mil. Eles fizeram um vereador, ou seja, eles têm um peso muito forte na cidade e trabalharam basicamente com comunidades que eles faziam parte, jovens, pastoral de fé política, assim por diante. Campanha silenciosa, ninguém dá nada para essa campanha, não aparece nas ruas, mas o resultado está aí na rua. É isso. Obrigado, Rui. Então, nós tivemos aqui essas duas experiências, e aí nós abrimos aqui a palavra para ouvir algumas outras que tenham sido desenvolvidas em alguma outra diocese do município, ou até mesmo algumas informações, né, mais detalhadas, tanto da experiência do Roberto como do Rui. Quem gostaria da palavra? O Yuri. Yuri é de Santo André, tá bom? 3 minutos é uma maravilha. Gente, boa tarde. Pelo menos eu tenho certeza que o melhor vinho foi servido antes, né? E depois a gente pode falar que esse falso alegre não foi falado anteriormente, então tá bom. Amigos, a questão é o seguinte: deixa eu centralizar aqui e localizar a discussão. Eu sou advogado, eu advogo na área penal e milito muito na questão prisional. Faço parte de um conselho chamado Conselho da Comunidade da Comarca da Capital. Esse conselho ele é previsto na Lei de Execução Penal, onde pessoas indicadas de várias entidades, OAB, Serviço Social, Conselho de Psicólogos, Defensoria Pública, Ministério Público e membros da sociedade civil são indicados para fiscalizar a questão prisional e se reportam à vara de execução criminal, no meu caso, da Comarca da Capital. Para vocês terem uma ideia, nós fiscalizamos, nós somos em torno de 25 conselheiros, e nós fiscalizamos, só vou falar agora os que eu lembro, para os senhores terem uma ideia do tamanho da questão prisional da nossa cidade, da cidade de São Paulo, e imaginando do nosso país. Só na nossa competência de fiscalização, eu posso citar para vocês o Centro de Detenção Provisória, Pinheiros 1, 2, 3, 4, Vila Independência, Belém 1 e 2, Interior, posso citar Presidente Bernardes, Presidente Venceslau 1 e 2, o Regime de Felicidade Diferenciado, o RTD, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Franco da Rocha, o Semi-Aberto. Enfim, esses são os que eu lembro nesse momento. Reginópolis, Avaré, São Miguel Paulista, ou seja, é um universo imenso e com certeza tem algum, sem falar feminina, penitenciária feminina de Santana, Butantã, enfim, o universo é imenso. Para os senhores terem uma ideia,
Pinheiros foi construído para 760 pessoas. Nós temos 1.700 no lugar para 700. Nós temos hoje no Brasil por volta de 520 mil presos. Desses 520 mil presos, 47% são presos provisórios, ou seja, ainda cabe recurso, ainda podem ser absolvidos e ficar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos presos para serem absolvidos no final do processo. Isso acontece. Isso acontece. Mais de 40%, por volta de 47% são presos provisórios. Nós temos um déficit prisional hoje de quase 300 mil vagas no sistema e 500 mil mandatos para serem cumpridos. Se cumprir todos os mandatos de prisão hoje, explode o sistema prisional. Se parar alguém na rua, ser procurado, não, então não vamos levar, porque senão não tem jeito. Não tem mais lugar para enfiar, para amontoar seres humanos. Eu coordenei um projeto do Ministério da Justiça chamado PRONAS, que muitos dos senhores já ouviram falar. Se fala muito do PRONAS, né? O PRONAS. Aí fala do PRONAS, passa o PP. Fala do PRONAS, passa o PP. Teve um corte de verba, né, geral do orçamento. E esse projeto que eu coordenava em São Paulo atendia 15 estabelecimentos prisionais em 9 cidades diferentes, para presos que não têm condição de pagar advogado. Nesse período do projeto, nós conseguimos atender um pouco mais de 15 mil detentos. Gente, como diz, né? Pode ser que eu fale uma coisa aqui que o pessoal não entenda, mas gente que está com cadeia vencida, ou seja, ele já cumpriu o prazo de progressão e até passar solto, mas esqueceram ele lá. E esse projeto ele foi muito bem sucedido, teve um corte de verba e deram prioridade para o PP no Rio de Janeiro, por causa da Copa, das Olimpíadas, enfim, tem que resolver a questão do Rio de Janeiro. Uma das questões, um ponto, estou tentando ser o mais breve possível, só para localizar a questão, porque a questão prisional, ninguém fala da questão prisional. Por quê? Porque o preso não vota. O preso não vota, então ninguém esquenta a cabeça do preso. Ocorre que o preso provisório, ele tem o direito constitucional de votar. E até de ser votado, né? Porque se o candidato estiver fazendo campanha e for preso e não for impugnada a sua candidatura, ele ainda pode ser votado. Então, o preso provisório tem o direito constitucional, principalmente de votar e até de ser votado. Se vai ser cassado a candidatura dele, é outra discussão. Mas esse direito nunca é efetivado. Agora, nós estamos na principal cidade do país, e o único estabelecimento prisional que teve votação na última eleição foi o CDP, foi o Centro de Detenção Provisória de 503. Aí os senhores perguntam, mas por quê? Sendo que nós temos todos esses que você citou e nenhum dos outros teve votação. Aí o Estado, ele afirma que é por questões de segurança. Bom, mas se o Estado não dá segurança para mim nem para exercer o meu direito, é porque a vida está difícil. Então vamos começar a estocar comida, baixar a porta do bar e vamos embora para casa. Mas a discussão não é bem essa. É que Pinheiros 3, o perfil da população prisional de Pinheiros 3 é completamente diferente do perfil prisional das outras unidades. Porque Pinheiros 3 é outra facção, não é a facção dominante que existe no Estado de São Paulo, que o governo do Estado diz que não existe, que é o PCC. Então, como eles têm medo? O argumento deles, que também é uma mentira, o argumento deles é que o PCC pode eleger um candidato. Então, não faz eleição nas outras cadeias que tem o PCC, tem que fazer na cadeia que tem as outras facções. O CRBC é outra facção, tem outras coisas, são as facções que existem concorrentes do PCC. Mas isso é uma mentira, porque na última eleição que teve, os senhores têm uma ideia, quando se puxa o extrato, né, a fita da urna, teve voto até no Maluf. Teve voto até no Maluf, na cadeia. Então isso também é uma mentira. E para concluir, eu estou falando tudo isso porque nós precisamos ficar atentos na reforma do Código Penal. A reforma do Código Penal que saiu do Senado e vai tramitar na Câmara vai agravar ainda mais a questão prisional brasileira. Todas as penas previstas nesse código são penas de prisão. E a gente já está convencido que a prisão não resolve absolutamente nada. Amplia-se o rol de crimes hediondos.
cria-se uma política de combate às drogas que, o usuário e tal, mas a gente, se nós pegarmos decisões idênticas de um jovem que foi pego na periferia, com 5 porções de droga, é tráfico, mas o mesmo jovem foi pego lá no Jardins com 5 porções de droga, é uso. É uso. Então a gente não sabe o que é tráfico e o que é uso, porque o legislador não define o que é uma coisa e o que é outra. Então, toda a fala que eu passei a maior parte do meu tempo foi para dizer o seguinte: nós precisamos discutir qual o código penal que nós queremos. E isso passa por questões patrimoniais e principalmente por política de drogas. 80% das mulheres presas hoje são presas por questões de drogas. E nós precisamos fazer esse debate. Obrigado pela tarde. Temos mais algumas pessoas, né, que estão se inscrevendo. Quem que vai querer usar a palavra? Nós temos então o senhor o Cláudio, a Camila. A gente controlar um pouco o tempo, nós não temos assim muito. O Paulo. Mais alguém? Então nós vamos ouvir o Cláudio, depois a Camila e o Paulo. O Cláudio é da Diocese de Jundiaí. Antes da minha fala, só para enaltecer a fala dos companheiros do Código Penal, a questão da redução da maioridade penal também, no Conselho Tutelar, nós temos que ficar atento, porque no Senado eles já colocaram o texto para a redução da maioridade penal. E aí eu quero falar de pastoral, fé e política de fato, trocar a experiência, porque a gente está vivendo em Jundiaí, um momento novo. Jundiaí já tem uma característica boa para pastoral, fé e política, teve a escola de fé e política e cidadania, durante vários anos, e só que ela tinha só uma linha de ação da pastoral fé e política. A gente tem que reconhecer, sempre conversa isso com a Tassi, que tem vários segmentos de fé e política dentro da igreja, né? E o que nós fizemos agora, já teve entrado no novo bispo, o Dom Vicente Costa, que tem um perfil bem mais popular, veio de comunidade de base, tem uma outra linha. É exatamente abrir para as outras linhas de pastoral fé e política. E a experiência que a gente está tendo está sendo fantástica, né? Está realmente vivendo um momento muito bom na pastoral fé e política na Diocese. Temos 11 cidades na Diocese. Só em Pirapora do Bom Jesus que não temos um grupo organizado. E nas outras cidades, grupos organizados dentro de várias linhas, como é para unir todo mundo. Até o grupo da Renovação Carismática, que trabalha só a questão eleitoral, também está junto. O pessoal ligado aos movimentos sociais, o Movimento Nacional de Fé e Política, está junto. Então nós conseguimos juntar todos no trabalho. Na verdade, a finalidade de todos os grupos é a mesma, sempre está levando cidadania, então não tem por que a gente está fazendo essa divisão. Uma outra preocupação que ele tem também, como pastoral fé e política, é que a gente não conseguiu ainda criar uma estrutura física da pastoral fé e política, como tem a pastoral da criança, como tem a pastoral do menor, né? A gente não tem nem o nosso nome reconhecido na CNBB como pastoral fé e política ainda, né? Sempre no site de todas as pastorais não tem a nossa. O livro que foi lançado, trabalhado na questão das pastorais sociais, fala de todas as pastorais, menos a pastoral fé e política, e você vai ver um livro que só fala de fé e política. Então, essas questões estruturais eu acho que a gente deveria estar trabalhando, a gente está avançando bastante nesse sentido. A questão eleitoral, para finalizar, é um problema também que eu vejo para a gente. Acho que a pastoral fé e política deveria fechar as portas do período eleitoral, porque é um tal que o irmão fica de mal com o outro irmão vira ladrão, o outro vira não sei o quê, o outro vira corrupto. Durante 3 meses, né? Passou os 3 meses e depois vão rezar junto. Então essa dificuldade que eu tenho observado por aí. E dentro dessa coisa da gente abrir espaço para outras linhas de fé política, na Diocese de Jundiaí nós tivemos o primeiro grito dos excluídos, nunca teve. Nós tivemos a primeira caminhada dos mártires, nunca teve. E na linha de formação, o que a gente faz? A base, a gente manda para acampamento. O pessoal do MST, o pessoal do movimento atingido por barragem, que é o mais está crescendo no Brasil, abre um acampamento, vamos mandar a base para lá. E aí o pessoal que tem uma formação já acadêmica, vamos mandar para o outro curso em São Paulo, junto com o AB, junto com a Escola de Fé e Cidadania. Então, dessa forma, a gente está conseguindo envolver
toda a diocese, tentando criar uma estrutura física da pastoral. Aproveitando a fala do Cláudio, compartilhar também uma experiência que eu tive contato em 2000 em Jundiaí. Não sei se todos sabem, mas até aquele período, quando Dom Amaury era bispo lá da diocese, ele publicava nas eleições a lista, né? A lista dos candidatos católicos. E uma comunidade da sede diz um pouco descontente com a lista, porque os candidatos já vinham já escolhidos pelo processo partidário interno, indicação dos partidos, enfim, e que alguns católicos, algumas lideranças se inseriam nesse processo e saíram candidatos. Então, em 2000, uma comunidade da Sede de Jundiaí resolveu fazer um processo 2 anos anteriores à eleição, em plenárias, né, como foi apresentado aqui no modelo de mandato popular e participativo, escolheram um candidato, pediram que esse candidato se filiasse ao partido, ele se filiou um ano antes das eleições. Em 2000 disputou a eleição e foi o mais bem votado entre aqueles candidatos católicos. E ele não constava na lista do bispo, né? Não apareceu na lista do bispo. No ano seguinte, eles reelegeram, na eleição seguinte, em 2004, reelegeram esse parlamentar com o compromisso de que seria o último mandato dele, como estabelecer a regra de que apenas 2 mandatos, e que na eleição seguinte, uma outra liderança seria escolhida para que a comunidade o colocasse no parlamento municipal. E em 2006, também um processo desse ocorreu, 2006, e eles elegeram o deputado federal por São Paulo. Na verdade, a gente vê que essas experiências, né, bem organizadas, preparadas, planejadas, elas geram resultado. Né? Então, a fala do Paulo me recordou essa experiência que a gente teve a oportunidade de conhecer lá em 2000 em Jundiaí. Passo a palavra então para a Camila e depois explico o Paulo. Olha aí, o Roberto perguntou se o mandato foi bom, aí eu não tive mais informações. Eu só sei que ele foi eleito e o foi deputado federal. Rapidinho, só queria partilhar um pouco da equipe de articulação da defesa da criança e adolescente aqui da Diocese de São Paulo, né, que veio de uma demanda das pastorais sociais. A priori, é uma discussão nossa de como que a gente vai discutir criança e adolescente na cidade. As pastorais discutiram isoladamente, né? E a pastoral da juventude vinha na questão da campanha contra o extermínio jovem, principalmente porque o início da campanha, o nosso padre assessor foi assassinado com 6 tiros na cabeça, porque denunciou a questão da violação de direitos no Goiânia. Né? Então, isso era muito forte para a gente, era muito latente. Nosso padre foi assassinado. E a campanha cresceu. E aí, nessa linha de discussão dessas pastorais, a gente, né, com o apoio de Dom Milton, no ano passado, a gente falou, a gente tem que inserir e tem que ter gente dentro do conselho. Não adianta nada a gente fazer a crítica do conselho tutelar e não ter ninguém nosso lá. O Conselho de São Paulo, a maioria da bancada era evangélica. Os nossos conselheiros que a gente tinha eleito na eleição passada sofreram muito dentro dos conselhos, porque o conselho é um grupo de 5 pessoas, né? E aí uma pessoa sozinha não é nada, um grupo de 5. E a gente criou uma equipe de articulação que fazia parte da região, de pastoral da criança, do clássico, que é o Conselho de Leite, da Diocese, fé e política e a pastoral do menor. É uma equipe pequena, de poucas pessoas, mas começou uma discussão dentro da Diocese, né, de colocar a criança e adolescente na cidade. E essa equipe conseguiu eleger 23 conselheiros tutelares. A gente tem 44 conselhos, mas 23 conselheiros nossos fazem uma discussão totalmente diferenciada dentro desses conselhos tutelares. Só que não adianta nada a gente só eleger. Gente, agora tem gente lá, pode decidir esse laço para as crianças e adolescentes. Então, a gente está fazendo um acompanhamento desses mandatos, mas um acompanhamento do mandato dos outros conselheiros. A gente falou, não adianta da formação dos nossos 23 montar um plano, super conselheiros tutelares. Então, nesse ano, a gente compartilhou rodas de conversa com o Milton, com pessoas do judiciário, com pessoas da área da infância. A gente vem denunciando, né, a situação dos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar do Jaçanã está sendo reformado, porque a gente denunciou. Porque não dá para viver criança e adolescente com reforma e gente passando, são situações de violência, né? São casos extremos. E esse ano a gente continua, só que a discussão foi elegemos, eles estão lá e agora. Né? Os nossos adolescentes já continuam lá dentro. E não é assim, o que aconteceu no Rio foi um grito, foi um ponto, foi um ápice. Os 6 jovens que morreram lá foi um ápice, né? Um grito.
só, mas isso acontece diariamente, todo dia, toda hora, com os nossos jovens. Os nossos jovens de grupo de base que a gente acompanha são as assassinatos da nossa periferia. Então, agora a gente está vendo com uma outra discussão, é sempre permear a pastoral da educação do Marista do Centro Santo Dias mais tarde. A gente está ampliando um pouco a equipe que tinha pequena de monitoramento da votação em casa, que a pastoral do menor da carcerária faz. E semana que vem a gente tem uma formação com o judiciário, né, e com pessoas do Conselho de Direitos, com esses conselheiros, mas também com todos os conselheiros da Arquidiocese de São Paulo. Então é uma ação totalmente politizada e de inserção onde as coisas vão acontecer. Paulo, temos mais algumas pessoas que se inscreverem, temos alguns minutos ainda. Na verdade, eu não vim aqui para falar nenhuma experiência, mas para fazer perguntas e também algumas observações sobre o que as pessoas falaram aqui, né? A Camila e o Roberto. O Roberto ele falou sobre a questão do trabalho de base, da formação. A formação é muito importante realmente, e a gente sabe disso, mas ele falou que a gente não tem perna para acompanhar o legislativo. Ele perguntou para o Edson, quando o Edson falou que foi eleito, duas vezes foi eleito, depois de reeleito. Mas o mandato foi bom? Não sei. Então a gente tem que estar preocupado com isso também. E o trabalho que a Camila falou, que a Camila nos mostrou aqui no Conselho, o trabalho que se realizam lá na questão do criança e adolescente, ela falou que ela está juntando um monte de pastoral. Eu acho que o trabalho do CLASP, do CNLB, é um pouco isso, é juntar um pouco as pastorais, tirar essas pastorais, esse trabalho do nosso umbigo, ou olhar só para o nosso umbigo, e fazer um pouco um trabalho conjunto. A gente parar de ficar preocupado com a pastoral da juventude, a pastoral da educação, a pastoral da saúde, e pensar no todo. E aí sim, o que o Roberto falou, que eles têm as inserções nos conselhos municipais, mas basta, a gente consegue fazer a transformação que a gente quer, o reino de Deus que a gente vê, o trabalho cristão realmente. Basta só os conselhos de saúde ou é uma coisa limitada? Então, a gente tem que ir além disso. Então, são algumas perguntas aí, até um pouquinho público. Eu queria que o Roberto falasse um pouquinho sobre isso. Na questão dos conselhos. Basta? Vocês conseguem alguma coisa só no conselho? Porque o conselho é consultivo, não é deliberativo, que nem o Rui falou. No final eles respondem. Fala também, Daniel. Então nós temos o Sumaré, a Rose e o Daniel. Mais alguém aqui do lado? Luiz. Então nós já estamos nós estamos encerrando as inscrições, tá bom? Mais 4 falas e depois concluímos com a fala do Roberto e do Rui. Eu não queria falar, né? Mas eu fiquei muito, sabe, essas experiências mostram que a esperança ainda existe, né? Nós estamos comentando essas coisas. O que fazer? Eu, pessoalmente, perdi radicalmente a esperança no processo político tradicional. Mas aqui vem algumas coisas que nos mostram que ainda temos chances, desde que a população seja sujeita do processo político. Fiquei encantado. E sei que existem outras experiências, ou com mandatos políticos, ou com comissões de acompanhamento do legislativo. E como, e no Brasil, como a gente tem assessorado pelo Brasil, como isso tem acontecido e como essas comissões têm encostado os parlamentares na parede. E outra coisa também foi
e refletindo sobre a grande dificuldade de ser vereador, eu fui 20 anos, né? Eu fui discutindo, olhando que também existe uma possibilidade muito grande de ser vereador, único vereador numa Câmara de 33, por exemplo, que tem essa postura ética. E até escrevi um texto sobre uma andorinha só faz verão, sim, senhor, faz. Um vereador único, que tenha esta prática, esta postura, que tenha este escoro, ele faz uma arromba numa Câmara Municipal. Por isso, com projetos de lei, com comissões, com festividades, com documentos, com textos, com tudo. Ele tem uma estrutura imensa para fazer coisas maravilhosas, para denunciar tudo. Portanto, é muito importante que nós caminhemos por isso. Vamos procurar mais gente com essa prática, mais grupos do Conselho de Leigos que tenham essa prática de buscar a indicação, a eleição de representantes deles. Né? E uma coisa que me pareceu interessante, será que no ano que vem, no primeiro semestre, a gente não poderia fazer um encontro, mesmo que fosse de um dia só, desses parlamentares que nós conseguimos colocar no Legislativo Municipal, para trocar experiência, para dizer, olha, está sendo assim, assim. Acho que isso é muito rico para o Conselho e é muito rico para os participantes também. Obrigado. A Rose, em seguida o Daniel, depois o Luiz. Obrigada pela oportunidade. É interessante a gente ver que a nossa atuação, ela tem consequência, né? A nossa atuação, a partir de uma formação cristã, né? Tanto na igreja quanto também na sociedade. E aí, nesse sentido, partilhar que a experiência, o trabalho que a gente faz desde 2003, aqui na região episcopal Ipiranga, do Conselho de Leigos, que devido à conjuntura também e à caridade, a gente acabou criando um instituto, que é uma entidade social, né, enfim, sem fins lucrativos, e a gente tem feito um trabalho de formação intenso. Né? E se a gente for no levantamento, mania de falar olhando para todo mundo, né? A gente fez. A gente já formou uma quantidade imensa de universitários, tanto universitários quanto estudantes de outras áreas, então no início, ainda mais principalmente universitários, e vários temas. Criança e adolescente, esse trabalho que a Camila trouxe aqui, a gente é intenso aqui na região, né, de acompanhar os conselheiros tutelares, de dar formação, e a gente vê o quanto é uma área que ainda falta muita formação. A gente, enfim, tem exemplos bem emblemáticos nos cursos que a gente prepara, que a gente dá para os conselheiros, enfim. Também a questão do ECA, né? Então a formação, mesmo quem não vai atuar como conselheiro, a gente promove cursos para as pessoas se apropriarem do ECA. Agora, com todo esse debate sobre as medidas socioeducativas, a gente tem feito bastante cursos, e em outras áreas também, Seguridade Social, acesso a direitos, e a gente percebe o quanto esse trabalho de formação ele é importante. Então, eu queria trazer essa experiência. A gente tem esse trabalho desde 2003, né, turmas grandes, turmas pequenas, mas destacar a importância da formação. E aí, nós, como leigos, leigas, né, que atuamos na sociedade ou nos meios políticos também, enfim, como vereadores, vereadoras, eu acho que é importante a gente também se dedicar, e a gente procura fazer formação, mas assim, a gente percebe que também o número de espaços de formação dentro da igreja também diminuiu. Então, uma preocupação, como é que a gente fortalece esses espaços a partir da experiência do Instituto São Paulo de Cidadania e Política, que esse é o nome que a gente tem na organização, como é que a gente fortalece a formação dos nossos leigos na atuação mais participativa na sociedade, e não só dentro dos espaços como o vereador, que também é importante, mas no conjunto da sociedade.
complementar um pouco a Rosa, rapidinho. Como faço parte desse projeto, né, de Miranda, né, do Instituto São Paulo, nós começamos a fazer capacitação oferecendo na linha de formação de cidadania e política vários leigos que atuam nas pastorais e nas comunidades. As primeiras iniciativas foram um fracasso. Ninguém tem tempo, todo mundo está na pastoral, todo mundo tem comunidade, não tem hora, não tem dia. Começamos a entrar no mundo universitário com os estudantes, nós temos uma demanda enorme, crescente e contínua, de informação, de acesso a material. Então tem sido assim, um vasto campo de trabalho para a gente formar novas lideranças, novos profissionais dentro desta linha que nós defendemos enquanto igreja. Então eu queria partilhar um pouco da experiência que eu tive de como que eu comecei na militância política, né? E daí ligar um pouco com o que a gente está falando aí. Comecei fazendo um pastoral de rua em Diadema, e eu me lembro até hoje de um dia que o irmão de hoje chegou e falou assim: não, você tem como me tirar da rua? Eu falei: tem, achando que era a coisa mais fácil do mundo. E naquele momento eu percebi que existia uma estrutura de Estado que era necessária que esse Estado não tinha, porque a pessoa tinha uma dependência química, uma dependência alcoólica, não tinha estudo, tinha um problema psíquico, então precisava de toda uma rede integrada para poder acolher essa pessoa. E não existia, o Estado não dava isso, né? Daí, na minha ignorância, eu pensei que entrando no Estado eu poderia ajudar isso. Daí me candidatei ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, fui eleito, né? Daí cheguei no conselho cheio de vontade para fazer as coisas mudarem. Quando cheguei lá, começou uma das primeiras decepções da minha vida. Fui simplesmente tratorado, simplesmente, né? Isso foi em 2004, 2005, foi inclusive quando eu comecei a fazer teologia no curso popular de teologia. E a partir daquele momento eu falei: bom, esse Estado não está certo, não está bom, nós precisamos mudá-lo. E daí em 2005, 2006 mais ou menos, comecei a militar no movimento da reforma política, porque queria mudar o Estado, né? Não dá certo o negócio, eu vou tentando outro, então eu sou meio teimoso. Então eu lembro que durante anos fizemos reuniões semanais com várias entidades, enfim, para aprovar um projeto de reforma política. Foi a primeira vez que se criou uma frente parlamentar com participação da sociedade civil, enfim, fizemos 700 propostas. Eu lembro que foi em 2005, 2006, estourou o escândalo do Mensalão. Em 2005, 2006 teve os ataques no PCC, saiu da pauta da reforma política. Enfim, em nenhum dessas 600 propostas, com mais de 200 e poucos deputados, nunca foi aprovada nenhuma. Não foi aprovada nenhuma proposta para reformar o sistema político eleitoral do país que nós temos. Então esse é um ponto. Eu estava primeiro colocar um pouco dessa experiência. Por quê? Porque quando a gente pensou um pouco essa atividade, e foi intencional um pouco da provocação e do tamanho do problema na parte da manhã, e agora na parte da tarde, é legal a gente ver os depoimentos que são dados aqui, do tamanho da nossa força para enfrentar esse problema. Porque cada depoimento aqui, que cada um fez, mostrou como que uma pessoa articulada na sua base consegue transformar aquela realidade, consegue avanços. Acho que, e daí eu queria fazer mais ou menos uma ligação. Nós temos um problema grande, mas a nossa força de militância é maior do que esse problema. Isso acho que é um ponto que eu queria colocar para todo mundo. Qual é o nosso grande desafio atualmente que eu vejo? Qual é a caracterização do nosso inimigo? Como que nós nos organizamos enquanto lei para mudar essa estrutura social? Porque, e aí tem um problema que eu vejo nas nossas ações e queria estar partilhando, que é um negócio chamado fragmentação. Então você
tem lá o movimento, nada contra nenhum desses que eu vou falar, mas você tem lá o movimento negro que está defendendo as bandeiras do movimento negro. Você tem lá o movimento da reforma política que defende o movimento. Você tem lá o movimento da criança e do adolescente que defende. Entretanto, as soluções são integradas. Eu acho que nós... Alô? Eu acho que nós precisamos discutir hoje aqui, e acho que nos próximos debates, qual é a articulação que nós vamos conseguir, porque isso é papel do laicado, a articulação que nós vamos conseguir para nos movermos juntos, para juntos enfrentarmos as dificuldades que estão colocadas atualmente e que estão por vir. Eu acho que o princípio básico, qual é o primeiro dessa? É a vida. Mas nós também não podemos discutir só a vida, só na questão. Toda vez que fala da vida, o assunto próprio também tem que ser discutido. Mas se tem supervotação na cadeia e as pessoas estão morrendo, né? Se estão matando crianças na periferia e jovens, eu acho que isso é central para nós discutirmos. A nossa fragmentação, nós somos muito fortes, mas quando estamos fragmentados, enfraquecemos na luta. E isso é pensado. Então acho que fica aqui também uma provocação, um sinal de esperança que nós somos muito fortes e para nós basta nos organizarmos e nos colocarmos em marcha. Obrigado a todos que estavam Que bom estarmos juntos aqui hoje, uma tarde riquíssima de troca de informação. Eu acho que não há nada melhor do que essa troca de informação de coisas concretas. Eu também tenho uma vida comunitária muito intensa, trabalho há 30 anos no Movimento Popular do Estado de São Paulo. Fui 2 vezes conselheiro estadual de saúde, 2 vezes conselheiro municipal de saúde e ajudei a organizar com os nossos companheiros o grito do excluído dia 7 de setembro e também no dia 7 de abril a grande comemoração do Dia Mundial da Saúde. São ações que a gente faz conjuntamente, é importante a gente dizer isso aqui, porque há uma frase importante, muito enriquecedora aqui da tarde. Quando o senhor falou lá, que bom que nós podemos ter esperança. Quando o outro aqui falou assim, que bom que nós sabemos que todo mundo unido e organizado tem muita força. E a nossa força, dessa forma, ela é maior do que os problemas que existem. O povo não sabe a força que tem. A decisão está nas nossas mãos. Todas grandes decisões, nós hoje temos o poder de decidir quem vai ser o nosso vereador, o nosso prefeito, o nosso presidente, quem vai ser todo mundo. E ficamos reclamando porque as pessoas não servem. Já que nós estamos escolhendo bem as pessoas. Será que nós estamos sabendo escolher bem as coisas? Será que nós somos comunidade organizada? Será que nós esquecemos do título que nós recebemos na Constituição de 88, quando nos colocou como cidadão brasileiro? Mas com qualquer pessoa, todo mundo tem que saber que antes de 88 a Constituição dizia o seguinte: todo poder emanado do povo em seu nome é exercido. A de 88 é diferente. Todo poder emanado do povo que ou exerce através do representante ou diretamente conforme os termos dessa Constituição. E todos nós recebemos o título de cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro é aquele que tem igual direitos políticos, civis e decide. Não deixa que os outros decidam por nós, nós vamos decidir. Então, essa experiência legendária tem trazido muito isso, que nós temos que decidir e não deixar que os outros decidam por nós. E nós temos esse poder para nos organizarmos melhor. E só mais falamos da Constituição, que ela diz que os Estados brasileiros constituem a República Federativa e constituem o Estado Democrático de Direito e tem 5 principais grandes fundamentos. O primeiro deles é a soberania nacional e o segundo deles é a cidadania. E não é por acaso que a Constituição é a Constituição cidadã do Brasil. Ela propõe esse fundamento maior da Constituição, a cidadania. E aí me pergunta para nós nessa tarde: nós estamos sendo que cidadãos nós somos? Nós somos cidadãos de fato? Estamos cumprindo nosso dever? Estamos exigindo nosso direito? Estamos fazendo a nossa parte? Quando o rapaz colocou aquela experiência lá muito importante, mostrou claramente que não precisa ter muito dinheiro para fazer as coisas bem feitas.
precisa ter força de vontade, se organizar, ser cidadão de fato, exercer a sua cidadania, chamar o seu grupo com os mesmos ideais e eleger o seu próprio representante. Aquele é o representante, de fato, que tem representados, e ele tem que dar resposta para os seus representados. O que se vê de hoje em dia, muitas vezes, são parlamentares de laboratório, políticos de laboratório, que saem com peso de ouro, riquinho, para dar propaganda, para trabalhar e ter direito. Aliás, eu não digo que ele tem um mandato conquistado, ele tem um mandato comprado. E nós não queremos representantes comprados, queremos representantes eleitos legitimamente pela nossa população. Nós temos que saber o que queremos, trabalhar dessas pessoas. Portanto, gente, uma mensagem é a seguinte: você pegar um fiozinho de arame fininho, você faz aquele quebra. Se você juntar vários fios de arame e juntarmos, eles viram um cabo de aço, ninguém quebra. Por isso, a nossa população, a nossa sociedade tem que ser unida e organizada. E com essa força de união, jamais nos quebra. Agora, se nós ficarmos parcelados, falando besteira e indo na conversa de que ele quer fazer nada por ninguém, nós vamos sim entrar no buraco. Certo? Por isso, essa trabalhada riquíssima, nós precisamos, a partir desse primeiro encontro e dos demais que vem por aí, nos fortalecer. Eu acho que aquela coisa que o Daniel falou, de o movimento de saúde, o movimento de adolescente, o movimento desse, o movimento daquele, tudo isso é importante. Mas mais importante que esse movimento é que ele seja trabalhe na intersetorialidade, que ele se junte uma única força social, que aí sim, e a pastoral fé política, ela tem uma visão geral das políticas públicas da sociedade. Por isso, nós estamos no caminho certo, e eu falo igual o Marinho falou, resta esperança, nós temos esperança. Parabéns para quem veio de hoje, nos ensinou e aprendi muito aqui hoje. Então, nós temos muito que nos trocar informação, que todos têm que ensinar e todos têm que aprender, e parabéns para quem veio de hoje. Muito obrigado. Com o Zé, só. O Éder concluímos com o Zé, sim. Agradeço pela sua vivência, ouvindo algumas experiências. E o senhor me antecedeu, que a graça de ter um mandato conquistado, há 2 mandatos, na lei de Sorocaba, aqui do SESC. Fizemos a opção de tratar de umas questões de formação, das questões mais importantes, focar na questão da educação. É possível olhar no Brasil e a gente sou as cidades médias, Sorocaba, uma cidade de 600 habitantes, e não tem um programa habitacional. Tem em São Paulo, as favelas, e também nas médias cidades. E eu foquei no trabalho nesta área, mesmo militando na igreja, desde a minha igreja polêmica, que eu estou lá bem na minha abadia assistência, que fui batizado, um dos desafios também seja nas próprias paróquias, né? Os leigos têm dificuldade de fazer essa articulação, não são todos os padres que apoiam a iniciativa. Nosso bispo, Dom Eduardo, nos fez essa convocação, fizemos o primeiro dia 20 de novembro, um grande encontro de leigos, convidamos muita gente, até que foi razoável. Também não era questão de quantidade, nós queríamos qualidade, queríamos pessoas envolvidas, e foi uma bela experiência. Agora estamos caminhando para o próximo, já dia 20. E o nosso trabalho lá tem se diferenciado no seguinte aspecto. Por orientação do nosso bispo, foram convocadas pessoas que atuam no leigo no mundo. Então, engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, professores. Então, a nossa forma de organizar lá em Sorocaba, dessa forma, por segmento, né? E aí, quem sabe, dentro desses segmentos, a organização do Conselho de Leigos. Eu estou vendo que tem as diferentes formas de articulação. Então, mas o que eu vejo que nós que tem um colega vereador, tem Maná, Camilo de Campinas, que já ficou muito tempo até decepcionado, mas já restabeleceu, né? Nós que temos muita fé, então a gente desanima um dia, no outro dia nós já estamos prontos. Não é fácil militar, né, testemunhar na política, na conquista. Né? Nós que fazemos parte de colegiado,
um dia numa palestra alguém disse: como é que você vota? Então, tem 3 projetos que nós temos que votar. Eventualmente você não pode ser plenário. Quem sabe você faça a opção menos pior. Às vezes, né? Porque lá na prática, muitas vezes, não é muito fácil de atuar. Né? As possibilidades são poucas. Mas a consciência, eu acho que o Brasil, por aquela palestra que nós vimos aqui, é preocupante. Nós estamos num momento importante, a igreja tem que se manifestar. Eu vim com esse intuito. Estou disputando uma 3ª eleição e pretendo fazer o meu mandato próximo ainda mais ativo para a sociedade, né? Com os valores cristãos. Então, essa troca de experiência, quero que convide para os demais que tenham, mas, quem sabe, além do laicato, também aqueles que, os padres, os bispos, né? Esse movimento para crescer e atingir o que aconteceu agora, por exemplo, o ficha limpa, a lei de ficha limpa municipal, repercutindo na cidade, colocando na lei orgânica do município, né, que nenhum assessor possa ser piloto, os municípios também, né, já aprovaram essa lei, não só o ficha limpa para quem vai ser contrato, mas também o ficha limpa para aquele servidor, secretário, assessor, câmaras, fundações, autarquias e prefeitura, tem a probidade e moralidade. Eu acho que a igreja demonstrou junto com a uma grande força nessa coleta de assinatura. Isso mais uma vez dizer que nós temos realmente força. Talvez, e a experiência que eu venho fazer, buscar hoje aqui, é de como articular, como conversar, como nós temos as ferramentas para, na prática, a gente conseguir fazer a mobilização e não ser só mais uma pela do Leilão, né? Ser com condição de fazer a diferença. Eu agradeço. Zezinho. Só pegar um gancho do Daniel, né? Ele dizia que, como nós determinamos, o problema é enorme, mas também temos forças grandes. E vou usar até um ditado do Daniel, né? As redes sociais, né, ou o Facebook, né, pode ser o fuzil da revolução. Né? Então, o que quer dizer com isso? Né? Está em um dado novo também, que são as redes sociais, né, e a juventude domina isso com maior facilidade do mundo, né, muito mais do que nós, e a gente às vezes não utiliza tanto. Mas aquilo que o senhoreiro também apontou, né, as experiências vividas. No caso da minha cidade, né, nós fizemos uma semana e no partido da igreja não foi, foi durante a campanha da unidade do imóvel de segurança pública. Nós ajuntamos todos os segmentos, as entidades que trabalhavam com segurança pública. Vocês não podem imaginar a integração, né, aqueles vários segmentos que trabalhavam com as várias entidades que trabalhavam com a segurança pública. Então, eu penso que talvez o grande desafio, que o programa foi colocado hoje de manhã, é essa capacitação nossa, quer dizer, para a gente ter essa possibilidade, sobretudo, de animar o setor, as entidades públicas que estão com vontade de trabalhar. Eu vi isso na nossa cidade, né, com muita força, pessoas se inscrevendo, querendo, né, trabalhar, querendo produzir. E a gente, às vezes, digamos que nós, enquanto igreja, né, às vezes a gente não fica tão animado com essa possibilidade, né? Mas, como dizia o Daniel, o problema é enorme, hoje de manhã, é gigantesco, né? Mas nós podemos fazer, é só, quem está aqui presente também, já teve assim já várias vezes, esqueci o nome agora, Isabel. A Isabel teve várias vezes fazendo também, já viu o potencial que existe. Agora, acho que falta a capacitação nossa mesmo, né, em todo sentido, da gente dar continuidade nisso. E o que eu, por exemplo, sinto na nossa região, né, é que a igreja não está despertada para isso. Né? Isso, enquanto igreja, isso, enquanto hierarquia, ou mesmo nós mesmos. Né? Eu nem junto muito
mas nós mesmos, o problema está na nossa capacitação de buscar Deus. Então, nós já estamos concluindo, vou dar a palavra para as considerações do Roberto e do Rui, e já também assim, já saímos aqui dessa mesa com uma proposta, vamos fazer aqui uma proposta do Rui, a gente escreveu uma cartilha sobre o mandato popular, e aí a Comissão Nacional, você deve distribuir esse material no Brasil inteiro, que acho que é um trabalho que o Rui pode nos ajudar a construir esse material, não, quem sabe, para as eleições deste ano, para alguns que queiram, adaptar o seu estilo de mandato ao mandato popular e para a construção de novos mandatos populares nas futuras eleições. Então vamos ouvir aqui o Roberto e o Rui. Então, respondendo primeiro, Paulo, quando ele fala assim, essa inserção será uma manifestação dos conselhos, isso bastaria. Eu acho que isso não basta, eu acho que só o grupo de fé política não basta, o CNLB não basta. Quando a gente não der conta de instaurar o reino de Deus no nosso meio, vai ter sossego para ninguém. Mas a gente está na caminhada, caminhando que a gente vai aprendendo como trilhar esse caminho. O Senhor fala, se a gente tem a possibilidade de fazer um encontro com os parlamentares, foi baseado nessa questão. Mas a fala do Daniel, que fala da fragmentação, acho que isso é propositado. Ao mesmo tempo que se fala em democracia participativa, então vários conselhos onde há participação da população, claro, isso é uma manobra para fragmentar e facilitar na condução da gente. Isso é claro de ver. Você pega um conselho que tem 32 pessoas participando, é só 2, 3 pessoas que têm condição de falar, os outros estão lá apoiando um pouco aquilo que foi pedido pelo governo, que recebe algumas indicações do governo, então isso não vai passar essa movimentação. Agora, se a gente também não começar a mexer com essa questão, a gente também não vai ajudar em nenhum momento, a coisa variar de vez. Então, nesses pontos que a gente fez, a busca era essa. A gente está buscando juntar os vários conselhos e todos os segmentos para que a gente tenha essa força. Se a gente começar a pressionar para que o sistema comece a ouvir a voz da sociedade civil, eu acho que a coisa fica mais fácil. Sozinho, cada segmento vai estar inutilizado, vai estar pulverizado. Então, essa é a questão. E nesses encontros que nós fizemos, surgiu desses conselheiros a necessidade dessa articulação, mas muitos desses conselheiros se sentem despreparados para estar enfrentando esse sistema. Então, foi aí que eles colocaram no CNLB essa expectativa. Que é que o CNLB pode estar fazendo para que a gente possa ter essa junção. E aí eu pensei no objetivo do CNLB, que é de articular, que é de representar, que é de organizar o meio. Então, dentro dessa perspectiva, surgiu lá nesse encontro esse pedido para o CNLB ser esse aporte, esse apoio. Então, foi uma busca que a gente está fazendo agora nesse sentido. Eu quero fazer parte do conselho, mas eu não sei analisar o balanço, e aí a gente acaba provando aquilo que o governo quer. Então, a gente já está disponibilizando o CNLB para fazer a análise desse balanço pessoal, que a gente teria católicos, cristãos, como opção de fazer a análise desse balanço e colaborar para que esse conselheiro tenha uma decisão, uma voz mais ativa, analisar os planos dos relatórios de atividade do governo. Nós colocamos outros profissionais ligados à igreja para ajudar conselheiros e conselhos a fazer um debate um pouco mais profissional. Então, eu acho que juntando todas essas iniciativas, é claro que a gente vai começar a fazer essa diferença. E quem sabe um dia isso seja concretizado, todas as questões políticas nesse sentido, o reino começa a ficar de Deus.
preocupação com relação à cartilha, né? Tem alguns pontos que eu gostaria que fossem debatidos mais, porque, por exemplo, uma crítica que eu faço da experiência de Limeira é o Ronei vindo para a reeleição. Eu acho que a experiência popular e participativa como a deles não deveria ter direito à reeleição. Se você tem um grupo, um coletivo preparado, que todos estavam acompanhando, tem uma fração que foram assessores, estavam no dia a dia na Câmara, sabe todos os livros, não há necessidade de ter reeleição de ninguém. Eu encaro o mandato coletivo, o exemplo que eu dou é o Zé Pereira, que foi o primeiro lá que não quis, e que quando convidaram ele para ser assessor, ele também não quis. O assessor ganha R$2 mil primeiro, ele ganha R$800 na outra forma. Ele falou, não, tem gente aí mais preparada do que eu. Então, assim, tem que ter esse desinteresse. Mesmo porque em algumas situações é risco de morte e há alto risco de morte. Tem um padre lá que levou 3 tiros na cabeça, o Ronei já recebeu 16 ameaças de morte. Então, para a sobrevivência dessa experiência, para mim é vital, e é uma crítica que eu faço no mandato, né? Além dos elogios e tal, que ele seja o máximo possível despersonalizado. O máximo. Para que o indivíduo, caso seja morto, no limite, né, do mandato seja morto, o movimento não morra naquela situação de que cortou a cabeça do movimento. Então é algo que eu quero discutir ainda. A experiência de Limeira não tem esse ponto, mas seria algo que eu gostaria de colocar nessa cartilha, que a possibilidade de reeleição seja nula, porque o foco é o coletivo e a despersonalização é um princípio de uma experiência como essa. Política não deve ser profissão para ninguém. Outra situação que eu acho bacana discutir é a ampliação do ficha limpa, pelo menos no âmbito da igreja. Por conta do princípio da inocência ser uma cláusula pétrea e a moralidade administrativa pública não ser, o ficha limpa ele tem um alcance muito limitado. Ele só barra quem é condenado em última instância. Então eu tenho lá em Franco da Rocha uma quadrilha sendo processada, incluindo o prefeito, o vice e 10 dos 11 vereadores, e todos são candidatos. A lei diz que, pelo princípio da inocência, eles podem ser candidatos. Mas eu digo o seguinte, eu lembro Sócrates, lá, muito antes de Cristo, que dizia que o indivíduo deve colocar a moralidade e a ética dele privada no mesmo patamar da pública. Por que ele dizia isso? Porque na época da Grécia eles sorteavam os cargos públicos. Então ninguém passava lá, botava a mão na urna, tirava uma semente. Se a semente fosse branca, ele ia ser vice, ia ser prefeito. E o Sócrates dizia: se passa lá um vagabundo, um corrupto, todo mundo sabe que é ladrão, tira a semente branca, vai ser candidato? Aí ele dizia: você quando vai contratar um médico, você coloca todos os nomes dos médicos numa urna, enfia a mão e tira, o que vier tá bom? Ou você investiga o passado, a reputação que o cara fez? Então, como é que você vai colocar um indivíduo investigado por corrupção para ser candidato, para votar, para apoiar? Tem cabimento. Você não coloca para cuidar dos seus filhos uma pessoa que está sendo investigado, foi nem condenado, investigado por morte de uma criança. Você não coloca para fazer a obra na sua casa, um pedreiro, para ser investigado por roubar material na última obra que ele trabalhou. Então, como é que você vai votar num cara que está investigado por corrupção para cuidar da coisa pública? Você não entendeu a coisa pública ou você não leva a coisa pública a sério. Então, essas coisas a mais, eu acho que seria legal incluir na cartilha, inclusive até para chancelar, de repente, formar um grupo que cuide de fazer um acompanhamento técnico desses mandatos que surgirem, para na época da eleição falar: esse é o mandato coletivo, esse não é, esse é fake. É isso. Então, nós agradecemos aí a participação em especial do Roberto Cubu e de todos que partilharam as suas experiências. Já ressalto assim, a indicação de que no próximo ano, 2013, nos meses de abril e agosto, nos nossos municípios deverão ocorrer as conferências municipais de assistência social, da criança e do adolescente, direitos humanos, juventude, saúde, também terá, Luiz? Cada 3 anos, né? Saúde, né? Prefeito. Mas então, ano que vem nós vamos ter inúmeras conferências municipais de políticas públicas. Eu acho que nós todos aqui, o Conselho, a Nacional de Política, devem estar nos ajudando, nos orientando
orientando, né, como que deve ser a nossa participação e a capacidade de mobilidade, de mobilização do nosso povo. Então nós agradecemos a todos, concluímos essa mesa.